Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o Clube Atlético Independiente, um dos maiores times de futebol da Argentina. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Independiente e do futebol argentino. Vamos lá! O Clube Atlético Independiente, simplesmente conhecido como Independiente, é um clube de futebol da Argentina. Tem sua sede social e seu estádio na cidade de Avellaneda, província de Buenos Aires. É um dos clubes mais importantes do mundo, devido às suas 7 conquistas de Copa Libertadores, além de 2 conquistas da Copa Intercontinental. Conhecido como Rojo, Vermelho, Diablo Rojo, Diabo Vermelho, Orgulho Nacional ou Rei de Copas, o Independiente é um dos principais times de futebol do planeta. É considerado pelos argentinos como um dos 5 grandes do futebol argentino. Muitos grandes jogadores argentinos usaram o uniforme vermelho, adotado em tributo ao Nottingham Forest FC da Inglaterra, nos primeiros anos da história do clube. Daniel Bertoni e Jorge Burrutiaga tornaram-se campeões mundiais em 1978 e 1986 respectivamente com a seleção argentina de futebol, mas os torcedores do Independiente lembrarão com alegria de Ricardo El Boccia Bocchini, um jogador de meio-campo incrivelmente talentoso que jogou pelo clube do começo dos anos 70 até meados dos anos 90. Bocchini teve menos sorte com a seleção dominada na época por Diego Armando Maradona, que jogava em sua posição. Original de Montserrat, bairro histórico da cidade, foi fundado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1905, sendo que a instituição havia sido criada no dia 4 de agosto do ano anterior. Na temporada de 2013 a 2014 a equipe disputou, pela primeira vez em sua história, a Primeira B Nacional. Abarca várias e distintas disciplinas desportivas, mas é mais conhecido por sua principal atividade, o futebol. Sua sede social data de 1936, seu atual estádio, o Libertadores de América, foi construído em 1928, e foi remodelado totalmente no ano de 2008. O clube orgulha-se por ser o único clube de futebol do mundo a ter tido sua flâmula levada para a Lua, conforme relata documentos presentes no Museu do Clube, em sua sede social localizada na principal avenida de Avellaneda. Foi por muito tempo, ao lado do Boca Juniors, a única equipe argentina que em toda a era profissional jogará na primeira divisão, até o ano de 2013, em que sofrem seu primeiro rebaixamento. Em 1912, quando o futebol do país ainda estava na era amadora, o time de Avellaneda ascendeu à primeira divisão, e lá permaneceu por mais de um século. Isto quer dizer que em 1931, no começo do profissionalismo no futebol argentino, o Independiente já jogava na divisão de elite. Com o descenso do Clube Atlético River Plate em 2011 à Primeira B Nacional, os Rojos, apelido pelo qual o clube é conhecido, passaram a ser a equipe com maior quantidade de anos consecutivos na primeira divisão, contando era amadora e profissional, sem descensos, com 100 anos completos. É considerado, junto a São Lourenço de Almagro, Boca Juniors, River Plate e Racing Clube de Avellaneda, um dos 5 grandes do futebol argentino, a partir do momento em que a Associação del Fútbol Argentino, AFA, implementou o chamado voto proporcional em 1937, que consistia em dar mais poder de decisão aos clubes com maior número de sócios, mais tempo em atividade e maior quantidade de títulos. O eterno rival da equipe é o Racing Clube, que tem seu estádio a apenas algumas centenas de metros do estádio do Independiente. Esses dois clubes fazem o colorido clássico da Avellaneda, que divide a cidade em 2 torcidas, sendo o segundo clássico mais importante do futebol argentino, atrás somente de Superclássico do futebol argentino. O restante dos 5 grandes também são rivais históricos do clube, e os jogos disputados entre eles são, da mesma forma, considerados como clássicos. O Rei de Copas ganhou, ao todo, 14 campeonatos da primeira divisão, além de 2 campeonatos nacionais da era amadora. Atualmente o Independiente obtém 18 títulos internacionais oficiais pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, e pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, sendo uma das equipes mais tituladas da modalidade. Historicamente o Rojo sempre foi conhecido pelo apelido Rei de Copas, sendo o clube argentino, sul-americano e mundial, com a maior quantidade de logros internacionais durante décadas, sempre famoso e respeitado ao redor de todo o globo. O Diablo é o máximo vencedor da Copa Libertadores da América, o torneio de clubes mais importante do continente sul-americano, com 7 conquistas, sendo também o único tetracampeão consecutivo, o único clube que disputou finais em mais de uma oportunidade, 7 no total, e se sagrou vencedor em todas, o primeiro clube argentino a sagrar-se campeão e bicampeão da competição, e também o primeiro destes a conquistá-la invicto, sendo que, entre os clubes do futebol de seu país, é o terceiro com o maior número de participações, 19 ao todo.
Ganhou também 3 Copas Interamericanas, uma Copa Suruga Bank, 2 Supercopas Sul-Americanas, uma Recopa Sul-Americana, 2 Copas Sul-Americana e 2 Copas Intercontinentais, em 1973 e 1984. Em contraponto às glórias já citadas, o Independiente é um dos poucos clubes do mundo que possuem mais campeonatos internacionais do que campeonatos nacionais oficiais. Os 2 campeonatos argentinos da era amadora não são incluídos entre os títulos oficiais. Na Argentina, os clubes em que essa peculiaridade ocorre são Independiente, Clube Estudiantes de La Plata e Clube Atlético Talleres de Córdoba, este último porque, até o momento, não conseguiu ganhar nenhum troféu da primeira divisão. Outro fato interessante a respeito do clube é que foi a primeira instituição desportiva a criar estabelecimentos extradesportivos, contando com um jardim de infância, uma escolinha primária e uma escola secundária. Firmou também um convênio com a Universidade Nacional de Lomas de Zamora para realizar estudos terciários. Em 15 de junho de 2013, o Independiente foi rebaixado para a Primeira B Nacional pela primeira vez em sua história. Com péssimas campanhas nos 3 últimos anos que antecederam ao seu rebaixamento, o clube descendeu pelo sistema de promédios, após ser derrotado, em casa, para o San Lorenzo por 1-0. O até então inédito acontecimento marcou a história do clube de Avejaneda, que enfrentou muitos problemas ao tentar permanecer na elite do futebol argentino. E é isso, pessoal, esperamos que tenham gostado desse breve vídeo sobre o Clube Atlético Independiente. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!